primeira conferência, que tem como título Niceia, Contexto, Factos e Figuras, que será proferida por Frei Isidro Pereira Lamelas, padre franciscano, membro do atual Governo Provincial da Província Portuguesa da Ordem Franciscana e delegado do Ministro-Geral para Moçambique. Especializado em Ciências Patrísticas pelo Instituto Patrístico Augustiniano de Roma, da Universidade Lateranense, doutorou-se em Teologia Patrística na Pontifícia Universidade Gregoriana em 1998. É, desde 1999, docente na Universidade Católica Portuguesa na Faculdade de Teologia. Foi, entre 2013 e 2018, diretor da revista da Faculdade de Teologia, a Didascália, e faz parte do corpo diretorial da revista EFATA até 2023. É membro investigador do CITER e do Comitato Científico de diversas revistas, Vox Patrum, do Institute of Research for Christian Antiquity of Catholic University of Lublin, Arquivo Ibero-Americano e é diretor da revista Itinerário. Coordena projetos de tradução dos textos patrísticos, entre os quais a tradução e edição dos Sermões de Santo Agostinho em andamento. É autor de vários artigos, livros e outras publicações, de onde se destaca o primeiro Concílio Ecuménico, Niceia 325, Memória e Herança, da editora Paulus, do qual é coordenador. Então damos a palavra ao Frei Isidro. Bom dia a todos, ao Padre David Altino, muito obrigado pelo convite, ter esta oportunidade de falar numa Assembleia tão agradável, tão rica, também neste espaço de algum modo simbólico, significativo. Estamos a falar, ao fim e ao cabo, dessa viagem da fé ao longo de séculos, que a Igreja, como uma grande barca, nos vai conduzindo, muitas vezes no meio de tempestades, grandes debates, como foi o caso do arianismo. Não deixa de ser também, ao olhar para estas formas de nado tão diferentes e foram também os tempos envolvidas, quando Constantino convocou os bispos, mandou um convite a mais de 1800 bispos para comparecerem em Niceia, a grande parte deles navegou assim, chegou lá de barco. E essa foi uma das razões pelas quais o Concílio passou de Ancia, atual Ankara, para Niceia. Inicialmente estava previsto em Ancia, mas Niceia era muito mais acessível do ponto de vista naval, sobretudo. Enfim, são uma forma de começar a introduzir o tema. Saúde, portanto, de novo, todos vós, como irmãos do batismo, no sacerdócio ordenado ou batismal. Estão aqui vários colegas sacerdotes, mas todos nós unidos neste mesmo credo niceno-constantinopolitano, que, como dizia o Padre David, é a fé que nós confessamos no singular e no plural. Pessoalmente, a fé é uma adesão, é uma atitude pessoal, mas nunca é individual. Cremos, acreditamos. Esta é a fé, a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Então, como é que chegamos aqui? Embora a Niceia realmente é um ponto de chegada e sempre será também, e foi um ponto de partida, é o assunto da minha humilde síntese, será sobretudo isso, uma síntese de muitos aspectos, do tanto que há para dizer. Estaríamos aqui o resto do dia só para falar, por exemplo, do contexto, das figuras, etc. Portanto, tentei ser o menos maçador possível, porque a matéria às vezes é densa, mesmo para aqueles que andam aqui há muitos anos a estudar isto.
Conhecer ou celebrar e conhecer a fé é isto que nos motiva. Celebrar e conhecer, podíamos dizer também conhecer para celebrar melhor, conhecer um pouco mais. O que é que então podemos saber deste acontecimento que terá ocorrido a 20 de maio, mais umas semanas, não sabemos quanto durou, alguns apontam cerca de um mês, mas pelo menos terão sido longos e intensos dias a partir de 19 e 20 de maio de 325. Nós sabemos muito, há muita informação. Mostramos, por exemplo, aqui um slide com é um bocadinho mais à frente. Isto não está propriamente, são as fontes. Isso. Dá aqui um esquema das fontes principais das quais nós escolhemos a informação segura, historicamente digna, sobre precisamente tudo o que aconteceu, o contexto, a história, os acontecimentos e os intervenientes. Mas também é verdade que nós temos muitos textos, agora preciso de olhar, mas eu falo de cor. As duas grandes fontes são o Zé de Cesareia, considerado, e com razão, o pai, o criador da história eclesiástica, ou da historiografia eclesiástica, que nos fornece muitas fontes e também muitos ou alguns documentos. Tem um problema em relação à credibilidade que nos merece, enfim, não quer dizer que não mereça crer, mas deve ser lido com alguma atenção, porque ele era um entusiasta excessivo do nosso amigo Constantino. Portanto, às vezes vai um bocadinho longe demais no seu entusiasmo e na interpretação e apresentação dos factos. Outra fonte fundamental, de que o padre Ricardo Figueiredo falará, é de Santo Atanásio. Tem outro problema, outra dificuldade. Santo Atanásio escreve praticamente um quarto de século depois, embora tenha participado no concílio, acompanhou-se o bispo Alexandre de Alexandria, portanto é um testemunho ocular, seguro, mas quando escreve já é um bocadinho tarde e depois tem outro senão, é que ele tende a bipolarizar um pouco demasiado. De um lado ele só conhece dois tipos de posições, entre o arianismo radical, aqueles negadores absolutos da divindade do verbo divino, e do outro lado os nicénos, os que subscreveram o credo de Niceia como consubstancial, igual a Deus, absolutamente. E entre esses dois polos, pois também, enfim, os próprios nicenos subdividem-se em várias interpretações dessa expressão homoúsios, há os intermédios, ou nuances intermédias, alguns dos quais, enfim, teriam alguma, pelo menos na intenção, teriam boa vontade, mas sabemos que nem sempre isso chega. Então, tirando esses à parte, isto é, esses critérios de leitura, são duas fontes fundamentais para nós conhecermos, dizermos, e como mostra o esquema, praticamente todas as outras dependem destas duas referências, Eusébio e Santo Atanásio. A partir daí, sabemos muito do contexto, das discussões, já não sabemos tanto sobre o texto em si. Isso é, estranhamente, sendo um acontecimento importantíssimo que foi, hoje dificilmente nós temos, ou tentaremos perceber, alcançar a noção da relevância, do impacto que teve este acontecimento, pela primeira vez na história, tantos bispos, e não eram só bispos, havia diáconos, havia eventualmente alguns leigos, porque isso era habitual, era tradicional, nos sínodos, pelo menos nos locais e nos regionais, mas pela primeira vez temos um sínodo universal, por isso se chama ecuménico, já o Eusébio de Cesareia, de quem falámos, o chama assim, e tendencialmente episcopal ou sacerdotal, como dizem os textos, isto é, começa-se a partir daqui a falar mais do sínodo dos bispos,
representantes das comunidades, obviamente, que não podiam ir todas, sendo universais, mesmo assim já foram 300 e tal, logisticamente, num mundo antigo onde não havia o recurso que há hoje, não seria assim tão simples. E, portanto, também por razões práticas, o Concílio de Niceia começou a estabelecer esta regra, ou então a confirmar a regra dos sínodos, pelo menos os mais universais, serem exclusivamente participados pelos bispos representantes das suas igrejas locais. O facto de nós termos muitas fontes, mas não temos as fontes que gostaríamos de ter. Por exemplo, nós temos as atas do concílio, que era o que eu há bocadinho estava a introduzir, para todos os concílios que vêm a seguir, Niceia, Constantinopla, Calcedónia, o segundo concílio de Niceia, já no século VIII, nós temos fontes, e fontes abundantes, sobretudo fontes, queria eu dizer, atas, detalhadas do que se passou no concílio de Niceia. Nós não temos. Uns dizem porque não existiram, outros dizem porque desapareceram, e é possível que elas tenham simplesmente extinguido, ou por algum cataclismo. Houve terremotos, como sabemos, estamos numa zona de terremotos ainda hoje muito violentos, e há no histórico da antiga Ásia Menor, nomeadamente ali à volta de Constantinopla, Niceia, Nicomédia, sempre houve grandes terremotos. É uma das possibilidades, mas não temos. Não temos nós as atas, temos o que temos. A história da literatura cristã é também uma história de livros e de textos perdidos. O que é que então essas fontes nos permitem dizer? O que é que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, corrigir algumas ideias que andam por aí, e algumas bastante divulgadas, sobretudo em redes e meios de comunicação menos dignos de fé. Por exemplo, a ideia, que aparece muito, não quero fazer propaganda, mas, por exemplo, no canal de História, disparados como este, ouvi isto há pouco, aqui, o senhor que foi lá a Niceia dizia: aqui foi fundado o cristianismo católico, com Constantino ou por Constantino. É uma das ideias que, obviamente, não tem honestidade histórica, não corresponde aos factos. Outro exemplo de um erro comum, ou de uma ideia divulgada incorreta, ou não conforme os factos e as fontes. Por exemplo, a obra de Richard Rubinstein, que aqui há uma década ou mais, sim, nos anos 70, publicou um livro com o título When Jesus Became God. Em português, quando Jesus se tornou Deus, referindo-se a Niceia. Portanto, em Niceia, Jesus ter-se-ia tornado Deus. Obviamente, outro disparate, porque até Ário, ou Ario, normalmente Iguário, sabia que Jesus era Deus. Ele, o ariano, sabia que Jesus era Deus. Ele não sabia explicar o como, sobretudo na relação do Filho de Deus, Jesus Cristo, com o Pai, que ele considerava o único, todo o transcendente, o ingerado, e portanto havendo um gerado, mas lá iremos. Se não for comigo, é com um colega que falará assim. Algumas, portanto, para lá destes erros comuns, afirmações seguras. Em primeiro lugar, o Concílio de Niceia não foi o primeiro concílio. Este livro, que está aí ao dispor, que o Padre David já se referiu, confeccionado precisamente para celebrar 700 anos de Niceia, é obra de uma equipe, tem essa vantagem, portanto, de serem perspectivas diferentes, complementares, por gente que cada um no seu âmbito conhece bem as coisas. E a primeira parte mostra exatamente duas coisas. Em primeiro lugar, que a Igreja foi sempre sinodal. Explico já, até Niceia, dizer concílio ou sínodo são sinónimos. Concílio é a palavra latina, sínodos é a palavra grega.
Portanto, como de um lado se falava grego, do outro lado se falava latim, mas estamos a dizer a mesma coisa. Portanto, podemos dizer sinodalidade, igreja sinodal ou igreja conciliar. Nós podemos relatar ou enumerar centenas de sínodos, concílios, durante os primeiros 3 séculos, antes, portanto, de Nicéia. Só que, mais uma vez, eram sínodos locais, regionais ou provinciais. Para que se reuniam, o bispo local convocava para resolver problemas de duas ordens, ou de uma dupla ordem. Problemas doutrinais, referentes à fé, questões disciplinares, referentes à vida da Igreja, liturgia, sacramentos, penitência, etc. Por exemplo, no século II, em Cartago, São Cipriano reunia sínodos aos bispos de todas as suas igrejas, pelo menos 2 vezes por ano. A partir de certa altura foi mesmo regra estabelecida o sínodo 2 vezes ao ano. Depois isto foi-se perdendo, infelizmente, mas antes de Nicéia houve mais sinodalidade depois de Nicéia, esse é o facto. Neste aspecto da prática da sinodalidade. Outro facto, Nicéia não inventou o credo. Também aqui neste livro se mostra, desde o tempo dos apóstolos, os cristãos têm um credo, chamavam-lhe era outro nome, e não era um credo universal. Havia nuances, pequenas expressões, mais ou menos extenso o texto, mas havia a chamada regula fidei, a regra da verdade, ou o cânon da fé, conforme também as línguas, cânon em grego, a regula fidei em latim, para dizer o que era o desenvolvimento da fé batismal. Nós fomos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e na catequese ensinava-se isto. Portanto, sempre a nossa fé foi trinitária e sempre houve sínteses, fórmulas de credo. Aliás, o que aconteceu em Nicéia foi isso. Em 325 não se inventou um credo. Foi-se buscar um credo de uma igreja local, provavelmente o credo usado numa das igrejas da Palestina, talvez em Cesareia, a igreja do bispo que já falamos, José de Cesareia. Introduziram-se lá aquelas partículas anti-arianas, gerado não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. E, portanto, estamos a falar, mais uma vez, de um ponto de chegada e depois de um ponto de partida. O que é realmente novo em Nicéia, portanto, é, pela primeira vez, essa dimensão ecuménica de um concílio, por um lado, proporcionada por um contexto novo, um contexto realmente surpreendentemente novo. Não foi assim de repente, porque sabemos que houve todo um processo histórico também, político, mas desde Diocleciano, que em 303 ainda desencadeia uma grande perseguição, talvez a maior perseguição contra os cristãos, a mais violenta, da qual nós conhecemos muitos santos que andam por aí nos nossos altares, antigamente até eram os mais populares, foram vítimas desta grande perseguição. Santa Eulália, Santa Eufémia, Santa Apolónia, São Sebastião, estou a dar alguns exemplos assim de cor. São vítimas, são testemunhos, testemunharam a fé com o seu sangue num período. E essa violentíssima perseguição de Diocleciano serviu sobretudo também para definitivamente o Império perceber que não os vencemos, vamos nos juntar a eles. E foi o que fez Galeriano em 311, depois Constantino em 313 com o chamado Édito de Milão, o Acordo de Milão entre ele e Licínio o imperador do Oriente, Constantino do Ocidente, e a partir daí o cristianismo passa a ser religião pela primeira vez lícita. Antes dizia-se non licet esset Christianos, não é lícito haver cristãos. Agora diz todas as religiões são lícitas e, portanto, o cristianismo também. Os cristãos agora podem construir igrejas, ter propriedades, organizarem suas liturgias,
celebrarem sínodos, não só locais, porque não podiam viajar, etc., mas universais, porque agora não só podem viajar, como até podem usar os meios públicos, chamados cursos públicos, que eram as estradas romanas. Constantino deu pela primeira vez licença aos bispos para usarem, se fosse hoje não era muito aconselhável, nos transportes públicos levava mais tempo a chegar, mas naquele tempo realmente eram rápidos os transportes públicos, as famosas estradas romanas, e portanto foi uma forma de facilitar tudo. Resultado, temos pela primeira vez uma igreja livre, que se pode expressar, como hoje diremos, no espaço público, ter voz pública, sem ser perseguida, sem ser, enfim, castigada por isso. Então temos aqui esse contexto favorável que, por um lado, facilitou, em muitos aspectos, não vamos aqui agora abordar todos os problemas políticos que se levantaram, nomeadamente no que toca à chamada ideologia e teologia, a chamada teologia política, é um assunto também muito estudado e muito sério, tem a ver com o que está a acontecer outra vez no nosso mundo hoje, o aproveitamento político da religião para fins precisamente ideológicos ou para simplesmente conquistar o poder. É uma tentação antiga que se agravou aqui a partir do início de Constantino, da chamada viragem constantiniana, mas não vamos por aí, ou não é isso que nos interessa aqui. Interessa sim percebermos que esta facilidade, esta tal possibilidade dos cristãos se expressarem publicamente vai trazer também um problema para o debate teológico, que é, agora todos, é como hoje, não é, nas redes sociais, todos têm opinião, manifestam a sua opinião e posso dizer os disparates que quiser. E também apareceram os disparates teológicos. E, em público, cá aparece o nosso amigo Ário, a partir de 318, talvez um ou dois anos antes, a ensinar umas coisas em público, recorrendo aos meios, hoje diríamos digitais, que eram as cantigas, os poemas. Ele popularizava as suas ideias cantando, compôs um livro chamado Stalia, que eram poemas para cantar, e punha os senhores do mercado, a peixaria, as lavandeiras, a cantar, ou ia ao ai, o filho era melhor que o pai, e assim as ideias passavam. As ideias passavam, e isso explica, os autores usam a imagem do fogo e do rastilho, que a heresia ariana propagou-se de uma forma rapidíssima, primeiro à volta no Egito, a partir de Alexandria, na Líbia, portanto na parte mais oriental da África, e depois para fora, para a Palestina, Norte, Síria, Capadócia, etc. Ora, esta dispersão e também esta alastrada polémica levou a que os responsáveis, primeiro eclesiásticos e depois os também políticos, percebessem que era bom interferir nesta situação, que não era só eclesiástica, era também já uma questão de ordem pública, porque o debate tinha saltado para fora. Hoje nós discutimos futebol, na altura literalmente discutia-se política, Santo Atanásio fala disso e outros, discutia-se política, discutia-se teologia, se era homoúcio, se era homoiúcios, se era um homo com um A antes, se era semelhante, se era dissemelhante e por aí fora. Então, este debate, não vamos dizer que já não existiu, o debate teológico sempre existiu. Eu podia dizer aqui uma série de nomes para vocês, se calhar são estranhos ou ilustres conhecidos, mas tem a ver com esse debate que vem de longe, Noeto, Sabelio ou Sabelianismo, Paulo de Samosata, Luciano de Antioquia, etc. São nomes que já tinham alertado para a dificuldade que é essa a grande questão. Uma coisa é a fé professada, que sempre, como dizemos, já tinha 300 e tal anos. Outra coisa é explicar o mistério da Trindade. Como é que o Deus único, eles falavam da monarquia, daí que estes nomes que eu referi estão ligados ao chamado monarquianismo.
Eles defendiam de tal maneira o monoteísmo, que é o que significa monarquia, um só poder. Defendiam de tal maneira o monoteísmo e com boa intenção. Nós cristãos somos monoteístas, só que é o monoteísmo trinitário. Defendiam de tal maneira o monoteísmo que não davam espaço para a trindade. Reparem, a palavra trindade não foi inventada em Niceia, ou então em Constantinopla, 381. Um apologista do século II, Teófilo, de Antioquia, não é por acaso que é de Antioquia, começou lá, primeiros cristãos, o nome dos cristãos, etc., também uma igreja muito antiga, já usa a palavra trias em grego. Tertuliano, do século II, usa, no final do século II, usa a palavra trinitas em latim. Portanto, não é disso que estamos a falar, do conteúdo e do dogma da fé, estamos a falar da explicação, como explicar, e quando nós queremos explicar o inexplicável, realmente, ou fazemos com muita humildade, ou então cometemos realmente disparates. E foi o que começou a acontecer, não só em Niceia, mas com Ário um bocadinho antes. Isto, enfim, agora falando um bocadinho do ambiente, contexto e ambiente do concílio, 2 ou 3 notas, porque, mais uma vez, não sendo possível dizer nem sequer essencial, quanto mais tudo, só 2 notas. O debate que aconteceu há 7.700 anos foi um debate vivo, com gente, uns talvez mais que outros, mas com gente que estava de boa fé. Foi, portanto, um momento de discernimento fundamental de toda a Igreja, onde os hereges, involuntariamente, contribuíram para este discernimento. Já Santo Agostinho diz, atenção, aliás, encontramos isso no Novo Testamento, as cartas apostólicas, é bom que haja heresias, é bom, fala esta frase. Para quê? Para que a verdade, a fé dos crentes se venha ao de cima, portanto, purifique e esclareça a fé daqueles que acreditam. É esse o papel das heresias. Deus permite-las precisamente para suscitar a reflexão, desafiar a esta reflexão, ao aprofundamento do dogma. Então, Eusébio de Cesareia, na chamada Vida de Constantino, escreve a História Eclesiástica e depois, mais tarde, escreve uma biografia de Constantino, onde ele dá muitos detalhes sobre o concílio. E ele apresenta aí o concílio como o novo Pentecostes. Não só porque gente vindo de diferentes terras, línguas, etc., mas também porque tendencialmente falou-se uma língua comum, a língua da fé. Cito só algumas palavras. Os representantes mais destacados entre os ministros de Deus de todas as igrejas espalhadas pela Europa, aparece aqui a palavra Europa, Líbia e Ásia, portanto, Egito, Norte África, estavam reunidos numa mesma e única casa de oração, era o Palácio Imperial, a qual, como que ampliada pela vontade de Deus, acolhia sírios, cilicianos, fenícios, árabes, palestinianos, egípcios, tebanos, oriundos entre os rios da Mesopotâmia. Havia um bispo persa. Reparem, a gente pensa que o cristianismo era só dentro das fronteiras do Império Romano, já tinha passado para além do Império Romano, mas esta presença de um bispo persa é também um sinal do tal ecumenismo total da Igreja, porque os persas eram inimigos viscerais, históricos dos romanos, já antes dos gregos, não podiam uns com os outros, portanto era muito estranho ver um persa no meio com um Constantino a presidir, não é? O imperador de Roma. Mas lá estava, estes e muitos outros, do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, parece aquela descrição realmente dos Atos dos Apóstolos. Mas também trácios da Macedónia, epirotas e ainda os que moravam muito mais longe, para lá destes últimos. Vieram todos. Uma das expressões que é usada desde o século II para falar da sinodalidade é convenire in unum. Todos convergem para a unidade. Vieram todos, até os hispanos, até nós, aqui, portanto,
também lá estiveram. Um destes, um dos hispanos, um dos mais célebres, sentou-se com todos os demais. Eu não diz o nome, mas nós sabemos quem era. É o bispo de Córdoba, Ósio, já velhinho, uns 70 anos, mas lá foi. O bispo de Roma não foi precisamente por estar muito velhinho, já os anos pesavam, então mandou 2 presbíteros a representá-lo. E é o que diz a seguir o Eusébio, o que presidiu, não diz quem é que presidiu, uns dizem porque era ele próprio, outros dizem porque era o imperador, outros dizem porque foi Ósio de Córdoba. Ele diz quem presidia e também aquele que preside na cidade imperial, que é o Papa Silvestre. Como não estava, li mal, o que presidia na cidade imperial, não podendo estar presente, fez-se representado por alguns sacerdotes. Portanto, foi representado por 2 presbíteros. Não é o único caso de um concílio onde o Papa não está presente, inclusive em concílios ecumênicos. Ora bem, esta imagem podemos passar ao último diapositivo, acho que é o último. Esta imagem de um concílio assim muito cordial, pentecostal, não é bem, talvez, a realidade, ou pelo menos não quer dizer que não tenha havido grandes debates. Tem aqui uma imagem, não tem assim muita qualidade, mas é difícil de encontrar melhor, que é a do bispo de Mira, ou então São Nicolau de Mira, também conhecido como Nicolau do Bari, que, embora o seu nome não apareça em alguns registros do concílio, mas ele esteve presente, e quando ouviu Ário a falar e a apresentar a sua doutrina, diz que não conseguiu conter-se, levantou-se e foi-lhe dar um par de estalos. Para nos dizer que a coisa foi animada, o debate foi animado, não é? Mesmo com ilustres presidentes, talvez o próprio Constantino, que não terá estado sempre presente, estas coisas aconteciam. Também é verdade, deve-se dizer que os outros bispos não aprovaram este gesto, foi imediatamente reprovado, e o pobre Pai Natal, isto é, o Senhor é o nosso Pai Natal, não é cheirão, que não faz mal a ninguém, afinal, por bons motivos, ele era capaz de se exaltar. E não só foi reprovado, como foi deposto por uns tempos da sua cátedra episcopal. Também havia limites. Há também uma figura simbólica, que é São Pafnúcio, um santo bispo confessor, que chegou ao concílio sem uma vista, mutilado de alguns órgãos, ou pelo menos com muitos sinais da tal perseguição que tinha acontecido há cerca de 20 anos. E havia outros bispos com estas marcas ainda da perseguição imperial. E disse que é também Eusébio que relata este episódio, quando começaram a ler os cânones de Niceia, porque o concílio não produziu só um credo, uma forma de confissão da fé, também há 20 cânones chamados disciplinares, ou de matéria disciplinar, coisas práticas na vida da Igreja. Quando, para além da data da Páscoa, que irão falar também mais tarde, então diz que enquanto deliberavam sobre os cânones, diz Eusébio, alguns estavam convencidos de que seria bom promulgar uma lei segundo a qual os bispos, padres e diáconos e subdiáconos não deveriam ter relações sexuais com as esposas que tinham tido antes do casamento, antes de serem ordenados. Portanto, é a disciplina de celibato. Já eram casados, quando foram ordenados, não deviam ter, portanto, usar os direitos matrimoniais. Então, Pafnúcio, que se levantou, ele era um venerando, confessor, muito respeitado, levantou-se e opôs-se a esta proposta com esta argumentação. O casamento era digno de honra e caso, e a conveniência e a convivência com a própria esposa era castidade. E aconselhou os membros do sino, e por isso, a não aprovarem tal lei,
pois seria honoroso observá-la e poderia tornar-se ocasião de incontinência para eles e as suas esposas. E ele lembrou-lhes que, de acordo com a antiga tradição da Igreja, aqueles que eram solteiros no momento da ordenação permaneciam solteiros, enquanto que aqueles que eram casados não deviam separar-se da esposa. Este episódio tem a ver com o seguinte: é o tal debate que aconteceu, era um debate claro, honesto, onde havia propostas como esta, muito sérias também, mas havia contrapropostas, em nome de, por exemplo, neste caso, o valor do matrimónio. O matrimónio não é uma coisa ruim, não é uma coisa... Em Niceia há esta afirmação, este sinal de que o sacramento do matrimónio não vai contra o sacramento ou o ministério ordenado. Fica essa nota a propósito do ambiente de debate e até da diversidade de assuntos que foi tratado ali. Dizem também estas fontes citadas que tudo decorreu, Constantino não interveio depois do discurso inaugural, deu a palavra aos bispos, entretanto os bispos intervieram, sobretudo aqueles que estavam mais bem preparados quando chegámos à questão do debate teológico, o debate era muito conceptualmente detalhado, era preciso realmente alguém que estivesse apetrechado de recursos, de ferramentas teológicas para o abordar, e não falaram muitos, mas no fim, simbolicamente, Constantino volta a intervir, oferecendo um jantar, um banquete a todos os participantes. Então, Constantino, o facilitador, né? Alguns dizem ele é que convocou o concílio, ele é que... Não, provavelmente não foi ele que convocou o concílio, não foi ele que interveio no concílio, nem tem nada a ver com o dogma, nem com o Homoúcios. Ele simplesmente teve estes momentos, digamos, de uma espécie de diplomacia política, com influências eclesiásticas, obviamente, e este gesto final dele oferecer um almoço, um jantar, um banquete a todos os intervenientes, tem, pelo menos na interpretação dos históricos da altura, esta ideia da comunhão, da tal concórdia que finalmente se pretende também da parte teológica, da parte eclesial e da parte política. Há aqui este ideal ou a confluência de todos ou de muitos no mesmo ideal, o ideal da unidade. Este banquete que foi oferecido, como já disse, ou às custas do erário público, não produziu os resultados que simbolizava, né? Que era a concórdia, a unidade. A partir daqui vamos todos para casa e vamos pôr isto em prática. Sabemos que não aconteceu assim. E não aconteceu assim, sobretudo por uma razão. É que muitos ou alguns daqueles que assinaram aquele credo e até algumas outras deliberações não estavam de acordo intimamente. Portanto, não estavam convencidos. Por um lado. Por outro, havia figuras dentro do próprio concílio política e eclesiasticamente muito poderosas, sobretudo os chamados dois Eusébios, quando falamos de Niceia e deste debate cristológico do século IV, uma das complexidades tem a ver com nomes. Há muitos homónimos, há muitos nomes parecidos, há dois Dionísios, há dois Ários, há dois Alexandres, há dois, neste caso, Eusébios. Então, Eusébio de Cesareia, que já falamos, e há outro Eusébio de Nicomédia, muito ligado até por laços familiares à corte imperial, que por essa razão, e sobretudo por ser o bispo de Nicomédia, onde residia o imperador Licínio, e depois onde Constantino tem o seu palácio, tinha muita influência política. E esta influência política vai-se notar, já se tinha notado um bocadinho antes, vai-se notar depois do concílio, porque Ário, que é condenado em Niceia, vai ser, de certa forma, recuperado graças a estes amigos políticos. Através de Eusébio de Nicomédia, Constantino vai chamar outra vez Ário à comunhão, força alguns bispos a fazerem o mesmo, alguns deles não aceitam, demarcam-se. Tudo isto vai dar origem a grandes dissidências, ou pelo menos contendas e desentendimentos entre as igrejas. Eu vejo que o Padre já me está a dar sinal
Ainda tenho mais uns minutos, então eu vou... Pois não tenho muito mais tempo. Já, como perceberam, de uma forma, talvez voltando atrás, ao diapositivo onde aparecem, temos aqui, pronto, este é um mapa que idealmente devia acompanhar-nos sempre para percebermos um bocadinho a geografia e também o significado deste acontecimento. Em primeiro lugar, este mapa, não por acaso, mostra quase só a parte oriental. O Ocidente não está muito presente, porque do Ocidente, já vimos, de Espanha havia um representante, do Papa 2 presbíteros a representá-lo, de Roma, da África uns 5 ou 6, 4 bispos, creio eu, e também alguns presbíteros, portanto pouquíssima gente. Em contrapartida, temos toda aquela mancha, aqueles nomes significam presenças, participações, dos conciliares, dos padres conciliares. Já agora aquela ideia dos 318 é um número simbólico, mas andou por aí 300, 230. Os 300 é um número simbólico porque é uma referência a Abraão, aos servos de Abraão, que eram 318, e que com Abraão acreditaram no mesmo Deus. E, portanto, também em Niceia, os 318 acreditaram e professaram a fé no único Deus. Portanto, há essa analogia. Vou-vos apontar só. Niceia, estão a ver aqui. Eusébio de Nicomédia, bispo de Nicomédia, de quem falamos, esta diocese aqui. Falamos do Eusébio de Cesareia, que estamos aqui. Falamos de Atanásio de Alexandria, portanto estamos aqui. Essa figura incontornável do concílio, sobretudo no pós-concílio. Mas no fundo estamos também, portanto, percebemos isto no século IV. Esta religião significa ou coincide com a Terra Santa da Igreja Antiga, praticamente. Temos aqui a Terra Santa Bíblica, aqui temos a Terra Santa pós-bíblica. Hoje, se visitarem a Turquia, a antiga Ásia Menor, poucos vestígios encontram, alguns deles até estão por lá soterrados, mas o regime e a religião dominante, a cultura dominante, não está interessada em recuperar essa memória. Mas haverá muito que descobrir, e mesmo que não haja, há as provas históricas desta presença fortíssima do cristianismo em todo este território, desde o Novo Testamento, as 7 igrejas do Apocalipse, as igrejas paulinas, a partir de Antioquia. Antioquia é uma espécie, foi o primeiro Vaticano, não é? Dos católicos e dos cristãos. A igreja onde São Pedro foi, podemos dizer, o primeiro bispo, e por aí fora. Portanto, esta é a geografia de Niceia, que este mapa cá está, mesmo fora do território das fronteiras estritamente romanas, já há a participação também de alguns de bispos. Daí, não é para isto, não. Aí aqui. Daí a tal dimensão ecuménica em sentido geográfico, mas também em sentido teológico e eclesial. Estamos a falar pela primeira vez de uma fé, um credo para todos, que ainda é o credo que nós, pelo menos 80%, nós professamos, com mais 15 ou 20% vai ser acrescentada em Constantinopla em 380. E ecuménico, porque ainda hoje é o credo que professam todos os cristãos do mundo. Católicos, ortodoxos, protestantes, pelo menos nisto nós estamos unidos ainda. Daí o significado também forte desta celebração, deste centenário. Para terminar, enfim,
mais uma vez, não podendo prolongar muito mais, um último ponto sobre Niceia e nós. Algumas lições deste concílio, deste acontecimento, de consequências históricas que nunca avaliaremos devidamente. Em primeiro lugar, por onde eu comecei. Niceia é um ponto de chegada, não se inventou nada, não há ruptura, não houve uma ruptura, não houve alguém que disse, bom, vamos... Já tínhamos Pilatos no credo, esta é outra das nuances ou das diferenças, já tínhamos Pilatos no credo, agora passamos a ter Aristóteles também no credo, o homoousios, ousia, a substância, que é um conceito tipicamente uma categoria aristotélica, e esse foi também o ponto de discussão. Não é um termo bíblico, muitos não aceitaram, não era um termo, um conceito bíblico. Agora medem para aqui a filosofia, desde quando? Até aqui usava-se a linguagem bíblica, nessas tais, a regula fidei, nas regras da fé, os credos, o carisma, etc. Finalmente, entrava aqui uma categoria tipicamente aristotélica, mas ainda bem, porque se Pilatos no credo significa que a fé tem uma dimensão política, tem consequências políticas, não podemos aliar-nos do mundo, pelo contrário. Também tem uma dimensão fundamentalmente reflexiva, fé e razão, não existe razão, ou seja, fé sem razão é pietismo e pode derivar para também muita coisa inútil. Razão sem fé é um iluminismo que também não nos pode levar muito longe. Ainda bem que se deu, ou ainda hoje, como sabem, de vez em quando vem este debate, era melhor substituir essa palavra por outra, ainda não se encontrou melhor. Já sugeriram, já se tentou, mesmo antes já se tinha tentado, não se encontrou melhor. Portanto, deixem estar o homoousios, consubstancial ao Pai, o importante é saber o que estamos a dizer, aprofundar a nossa formação. Como dizer hoje, não nos esqueçamos que esta questão é muito atual também. Alguns dizem já vem do século passado, uma espécie de neo-arianismo que se vive na nossa cultura cristã, também dentro da própria comunidade cristã. Muita gente pensa, às vezes até o diz, bom, Jesus, eu gosto muito de Jesus, rezo a Jesus, se ele é Deus ou se não é, isso me interessa pouco. Aliás, acho que nem essa questão nem se devia pôr. Ou então, o Jesus, enfim, uma espécie de guru espiritual, mestre de belas ideias, e chega, não é? Agora, o Salvador, porque só nos salva se for mesmo Deus, e o que isso significa, e o que isso também exige de mim, não é? Porque o que não foi, era o axioma antigo, o que não foi assumido não será salvo, e só será salvo se for assumido por alguém que não é igual a mim, portanto, alguém superior a mim, não só superior a mim, como todo transcendente a mim, e é o Filho de Deus igual a Deus. Portanto, essa afirmação precisa hoje voltar à catequese, essa reflexão. Dizer Jesus, ou dizer o Filho de Deus hoje, portanto, é o grande desafio também da nossa formação. Comunhão e unidade da fé, o que é que isso significa? A questão do catolicismo e o ecumenismo. Nós não precisamos de negar a nossa fé para dialogar com os que eventualmente formulam a fé de outra forma, mas é importante o debate para aprofundarmos a nossa fé. Os outros também o façam, mas é sobretudo isso. Portanto, é uma fé que quer ser explicada, quer ser explicitada, e não devemos ter medo de o fazer, aceitando também este debate. Outro desafio que Niceia nos pode lançar é precisamente voltarmos à questão do que é que nos une. A questão da Páscoa, por exemplo. Por que é que não podemos celebrar a Páscoa no mesmo dia? E mesmo na nossa fé professada, o que nos une é muito mais importante do que as nuances que nos separam. E, portanto, talvez possamos ir mais longe nesta valorização da diversidade cristã, sem renegarmos a nossa convicção.
As vantagens de uma igreja sinodal é outra lição de Niceia. A igreja chegou a uma resposta cabal porque respondeu toda a uma só voz. Vozes isoladas, grupos isolados, comunidades a pensar e a caminhar só por si, não são, pelo menos, ou não têm o mesmo peso quando falam em nome de uma comunidade que se chama católica. E por isso, esta sinodalidade de que o Papa Francisco falava tanto, e o atual Papa, Leão XIV, continua a falar, é mesmo importante para nós, pelo menos, como se mostra nesta experiência histórica. Outra lição de Niceia, e essa há bocadinho adiantava, é mesmo muito atual, é a questão teologia e política. Não é por acaso que Ário, a doutrina chamada tendencialmente monarquiana dos que a seguir vão apoiar Ário, o José de Cesareia é um monarquiano convicto, o de Nicomédia ainda mais, o ideal de um só monarca no céu e um só monarca na terra, porque este modelo da monarquia celeste funciona melhor como espelho para a afirmação de um só poder na terra. Portanto, essa ideia ariana, do Deus que convive mal, da monarquia que convive mal com a Trindade, isto é, um Deus que é comunhão, que partilha o seu poder totalmente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. O Filho é totalmente Deus, tudo o que o Pai faz é próprio que o diz, tudo o que o Pai eu faço é do Pai, e tudo o que o Pai me dá, como é que é? Agora desculpem que eu estou a baralhar dois passos diferentes. Tudo o que o Filho faz é unido ao Pai e vice-versa, e a teologia sempre interpretou assim, nenhuma das atividades de uma das pessoas da Trindade atua ou é isolada. Deus é criador, o Pai é criador, mas toda a Trindade entra na obra da criação, ou no ato criador, por isso Gênesis fala no plural, passamos, e diz eu faço, foi assim que sempre se interpretou, o Pai em diálogo com o Filho e com o Espírito Santo, e por aí fora. Portanto, esta teologia trinitária é, como alguém já está muito estudado, o famoso Eric Peterson, que escreveu uma obra precisamente contra a teologia política, ou mostrando que a Trindade e o dogma de Niceia é a única arma contra a teologia política que justificou os nacionais-socialismos, as ditaduras, todos eles quase sempre usando precisamente a teologia entendida assim, como um uso abusivo da monarquia divina como justificação da monarquia política terrena. E assim, saltando de tema em tema, eu acho que esgotei o tempo, portanto, se houver agora alguma pergunta ou algum espaço ainda para diálogo. Então, com licença, bom dia. Eu tenho uma dúvida que gostava de dizer, que é o seguinte. Nós criamos uma coisa quando de uma substância anterior lhe damos um cunho próprio, por exemplo, num documento, uma folha em branco, inscrevemos um desenho ou um texto, é uma obra criada por nós. Agora, portanto, a eletricidade, por exemplo, existe na natureza, não é criada, é gerada através do ímã, eletroímã, no fio elétrico, a corrente elétrica faz, portanto, gera-se, o homem não faz eletricidade, gera a eletricidade. Os filhos não são criados, creio eu, pelos pais, não escolhem as cores, nem o tamanho, nem etc. Portanto, é isso, apenas com as condições da natureza, os filhos são gerados de geração em geração. Eu creio que, portanto, Jesus, o credo, eu acho que não está bem, porque Jesus não foi criado por Deus, porque não foi por José,
portanto, permitindo a geração em Maria, porque Jesus foi criado e gerado. Nós somos apenas gerados. Será que o meu pensamento está completamente errado? Obrigado. Espero não deixar desiludido, mas sim, está errado. Usou analogias que não se aplicam aqui. Quando se fala de geração, e é uma linguagem bíblica, vem de Provérbios 8, 22, onde se fala de Deus, digamos, o Pai fala, dirigindo-se à sabedoria, ou a sabedoria confessa-se, digamos, dizendo, Ele me gerou antes de todos os tempos e me criou, usou os dois verbos, realmente, para presidir à criação. Quando na linguagem teológica se usa a expressão gerar, o filho é gerado, quer-se dizer que ele, se é pai, tem um filho teve um pai. Primeira observação óbvia. Há, no entanto, uma diferença em relação a todas as outras gerações terrenas que nós conhecemos, inclusive a humana. A nossa geração é temporal e a geração, eu não gero um consubstancial a mim, gero um do mesmo género, mas não é da mesma substância. Porque é totalmente um outro. No caso, nunca há a unidade quebra-se. Quando nós cortamos o cordão umbilical, não é? Simbolicamente. No caso da Trindade, esse cordão umbilical nunca se corta. O Filho continua a orbitar no mundo íntimo e total da transcendência, da essência divina. Portanto, a geração significa que ele é logicamente posterior, esta lógica é mesmo só logicamente, mas não é cronológica nem ontologicamente posterior. Senão, isso é que é heresia. E a criação é a diferença entre a geração no sentido teológico e a geração no sentido material, que era a leitura da Ário. A Ário entendia geração, se é gerado logo, veio depois, cronologicamente, e é segundo ontologicamente, é subordinado ontologicamente. Então, para ele, geração é sinónimo de criação. Para Santo Atanásio, e antes para Orígenes, antes para muitos outros tertulianos, etc., diziam, essa geração, não há nenhuma analogia na Terra que se possa usar como modelo. Nem sequer analogia, quanto mais igualdade. E é uma geração ab eterno, portanto, não no tempo, não há tempo, não há antes nem depois. Deus sempre foi Pai, Ele sempre foi Filho, o Filho nunca esteve sem o Pai nunca esteve sem o Filho. É a conclusão. Mas precisamente porque não há tempo, não houve tempo. Isto tem a ver, claro, quando se fala de um certo subordinacionismo que existia antes de Niceia, tem a ver só com isto. Sim, ele é segundo no sentido de que é gerado, só há um que não é gerado, chamado ingênito, é o Pai. Ele é o gerado, mas é gerado da mesma substância, sem romper a unidade divina, porque só há uma. Esse é o grande problema filosófico que Ário levantou e é real. À luz das categorias aristotélicas, este é um problema. Como é que se pode conceber a geração da substância sem das duas uma, ou romper a unidade da substância original, ou termos, consequentemente, dois deuses, triteísmo, em vez de unidade trinitária, em vez de monoteísmo, tínhamos dois deuses, depois vem o Espírito Santo, três. Não sei se expliquei, não me admira que não tenha percebido, nem eu. É um mistério.